graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Nós vamos agradecer a Deus pela oferta de louvor. Nós louvamos a Deus pelos louvores que prestamos a Ele, os recursos que foram colocados, o gasofilácio, mas principalmente pelo privilégio de adorá-lo, né? Então, queremos convidar que os irmãos abram suas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Capítulo 12. A partir do versículo 1 até o versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos nós se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém.
Vamos orar então, agradecer a tudo que já foi feito até agora e também pelo privilégio de ouvir sua santa palavra. Nosso Deus, reunidos nesta noite como povo escolhido do Senhor, povo eleito, povo de propriedade exclusiva tua, nós estamos aqui para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos aqui com esse propósito e não fugiremos dele, porque é somente o teu nome que deve ser louvado e glorificado. Estamos aqui aos pés da cruz, que a cruz nos cubra e que o nome do Senhor, o único nome digno de louvor, seja aqui exaltado. Te louvamos pelos louvores, te agradecemos pela oportunidade de cantar canções ao Senhor, também de depositar parte daquilo que o Senhor tem nos dado em recursos financeiros. Com alegria fazemos isso, porque acreditamos que pessoas precisam de sustento, o Evangelho precisa ser proclamado, e se fazemos assim, podemos abençoar famílias, vidas, e o nome do Senhor anunciado entre as nações. Abençoa nossas crianças que estão aqui juntos para louvar o teu nome, que elas também aprendam, cresçam em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossas crianças podem acompanhar, receberam um papel, podem fazer as suas anotações, suas pinturas, de modo que também possam ser edificadas. Irmãos, quem nunca pensou em desistir? Quem nunca ficou desanimado por alguma coisa? Todos nós somos tentados ao desânimo. E é impossível mesmo, nesse mundo caído, não ficarmos desanimados com alguma coisa. Por exemplo, quem nunca ficou desanimado com um problema de saúde, não é? Recebeu um diagnóstico médico e ficou desanimado, ou foi tentado a ficar desanimado por conta de um problema de saúde. Problemas de saúde abatem a gente. Verdade. Quem nunca ficou desanimado ou foi tentado ao desânimo por um fracasso na empresa, né? Alguém que abre uma empresa, de repente as coisas começam a dar errado, e aí a empresa quebra. Você tem que fechar a empresa. E o pior de tudo, você tem débitos para pagar. Quem nunca ficou desanimado? Os empresários que estão aqui sabem como há instabilidade no comércio e o risco é muito grande. De repente, os nossos negócios, os criadores de gado, os fazendeiros aqui, os vendedores de gado, sabem. O gado caiu consideravelmente, o valor do boi, e o desânimo dos pequenos criadores levando muitos a vender aquilo que tem. Desanimado com o negócio. Quem nunca ficou desanimado, talvez por um pecado praticado. Pecados nos abatem. Pecados nos deixam desanimados. E a pandemia? A pandemia, 2 anos se passaram, e quantas pessoas tiraram suas vidas? Pessoas ficaram doentes de ansiedade, depressão, e até hoje tomam medicamento. Pandemia, problemas globais, trazem desânimo para as pessoas. E por fim, quem nunca ficou desanimado com os problemas difíceis de uma igreja local? Pastores e líderes, irmãos e irmãs, sofrem também com o desânimo quando existem coisas difíceis na igreja. Todos somos tentados a desistir. Todos somos tentados a ficar desanimados. Agora imagine você. Você está num estádio lotado. E esse estádio não é para jogar bola. É um estádio antigo, estádio grego. Chamamos aqui de um teatro grego. Ou um ginásio olímpico. E nesse ginásio nós temos atletas que estão correndo 100 metros, rodando, correndo. E de repente você encontra um que está com as mãos para baixo, cabeça para baixo, ele está cansado de correr.
e ele está tentado a desanimar. Ele está sendo tentado a parar, a voltar a desistir da competição. Pelo desgaste físico, os tendões que estão todos enrijecidos e sofrendo dores musculares. Mas ele sabe que se ele chegar no final, ele vai ganhar um prêmio. Ele vai ganhar um grande prêmio. E o que ele deve fazer? O atleta, o corredor, o que ele precisa fazer? Desistir ou persistir? Ou continuar andando, ou continuar correndo, mesmo que cambaleando, mesmo sentindo dores, o que ele deve fazer? A nossa conclusão é lógica, ele deve persistir, ele deve continuar andando. E o cristão? Quantos de nós por um pecado caímos, por desânimo também ficamos caídos no caminho? E o que fazer? Voltar para o mundo? Ou persistir, perseverar, desistir e perecer eternamente? Ou persistir e ganhar a vida eterna? Qual dessas escolhas nós vamos tomar? Quando olhamos para o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 12, nós precisamos nos lembrar que os leitores desta carta eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Eles viviam no judaísmo, depois eles conheceram a Jesus como Salvador, e eles então convertem-se ao cristianismo. O problema é que eles estavam pensando em desistir do cristianismo, porque o cristianismo era uma religião perseguida, e eles estavam tentando voltar ao judaísmo. E o que o apóstolo, não sabemos quem escreveu essa epístola, o que ele fez? Por diversas vezes nesse livro, nesta carta, o escritor encoraja os crentes aos hebreus a perseverarem, a persistirem, a não desistirem. E o autor aos hebreus também adverte esses irmãos que se eles desistirem, eles perecerão. Eles perecerão. Porque o único caminho seguro para o cristão é perseverar, continuar e andar sempre em fé. Em fé. 3 regras foram aqui apresentadas nos primeiros 3 versículos. E o autor fala, primeiro, que devemos nos despir para agir. Ou seja, tirar aquilo que está nos atrapalhando de correr. Tá? Segundo, ele vai falar sobre o correr, a importância de correr. E terceiro, de olhar para Jesus. Nós tiramos aquilo que nos atrapalha de correr, roupas pesadas, colocamos roupas leves, depois nós começamos a corrida. E temos que olhar para o Senhor. Ele está no final lá, vencedor. E Ele está torcendo para que você continue perseverando. Então você deve olhar para Jesus. Em seguida, o autor vai falar no versículo 4 em diante, sobre a disciplina. E disciplina aqui não é só aquilo que a gente pensa de disciplina eclesiástica. Disciplina é exatamente um modo de estabelecer regras e às vezes sofrer, evitando certas coisas. Por exemplo, aqueles que são atletas, eles têm que comer de maneira regular, uma disciplina no alimento, no sono. Tem toda uma disciplina para você chegar a ser um vencedor, a ganhar uma medalha de ouro. Então aqui a ideia do versículo 4 ao versículo 13 é falar sobre a disciplina como parte da preparação para a corrida.
Então, quando você está sofrendo por alguma coisa na sua vida, seja o que for, receba o sofrimento como parte da disciplina de Deus para santificar você nesse caminho rumo à cidade celestial. Então, o autor aos Hebreus vai falar sobre disciplina. Se você observar o versículo 3, o finalzinho, tem uma palavra-chave que eu gostaria de destacar a vocês, é desmaiar. Desmaiando em vossa alma. Desmaiar. Ou seja, o atleta está tão cansado, mas tão cansado, que ele está desmaiando. E o desmaiar aí é a ideia também de um desânimo. Estar desanimado. Tá? O versículo 5 vai destacar no final: nem desmaieis, quando por ele és reprovado. Tem a ver com desânimo. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui, nesta noite. Eu quero tratar sobre a emoção chamada desânimo. Sentimento muito perigoso. Perigoso. A gente precisa sempre perseverar, mas o desânimo, ele é um grande obstáculo para a vida cristã. Então, para entendermos melhor sobre esse tema, voltemos a nossa atenção para estas passagens, especialmente o versículo 12 e 13. E, em primeiro lugar, quero destacar a importância de não ceder ao desânimo. Então, primeira coisa que precisamos destacar sobre a figura do atleta de Hebreus 12 é não ceder ao desânimo. Versículo 12 e 13, podem acompanhar em suas Bíblias. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ou seja, é um atleta que está com o joelho tocando no outro, de tanto cambalear, de tanto cansaço que ele está experimentando, e esse cansaço traz um desanimar. O autor aos Hebreus está dizendo: restabeleça os pés, restabeleça as forças, não ceda ao desânimo, persevere. Essa palavra é para aqueles que ainda estão na corrida. Não é para aqueles que já desistiram, não. É para aqueles que estão na corrida, mas estão desanimando. Pense mais uma vez no cristão como um atleta que está cansado. Como é que você está? Você está como um atleta, você está cansado? Você está sendo tentado ao desânimo? A gente sabe que não é fácil. É difícil às vezes a vida. A vida não é tão fácil em tudo. Tem dificuldades. A gente que tem filhos, a gente que tem a preocupação com a questão do trabalho, da saúde, dos negócios, precisam estar bem. E quantas e quantas vezes somos tentados a ficar acordados à noite pensando nesses problemas. Mas, senhores, aqueles que estão com as mãos abaixadas, aqueles que parece que os passos estão mais lentos e as pernas estão cambaleando, aqui eu estou falando de maneira mais simbólica, é a vida espiritual. O que você deve fazer? O autor diz, versículo de número 12, que você deve se levantar suas mãos, endireitar os seus pés, e ânimo! Isso é o que nós precisamos fazer, não ceder ao desânimo. As dificuldades não são para nos derrotar. Você está passando por uma dificuldade da sua vida? Eu quero dizer a você, Deus não nos permite dificuldades para nos destruir. Dificuldades são parte da disciplina de Deus.
Talvez você esteja vivendo bem aqui. Talvez essa mensagem não esteja te alcançando tão bem, porque você está bem, mas os dias maus chegam. E você precisa saber dessas verdades, para que quando os dias maus chegarem, essas verdades te consolem, te ajudem a perseverar. Nós sabemos que tem pessoas que estão sofrendo, que estão com dificuldades, e Deus quer que você, nesta noite, anime-se em Deus. Deus quer, irmãos e irmãs, que você faça uma escolha sábia. E a escolha sábia é: persevere, persista, nunca desista. Desânimo é um elemento que abate a vida do cristão. Portanto, você olhando para o texto, versículo de número 13, nós vimos que você e eu precisamos jogar toda a atitude de perdedor, tudo aquilo que esteja nos atrapalhando de correr, e voltarmos para o Senhor. Versículo 13 diz assim: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então há somente duas atitudes diante dos problemas. Uma vai te arruinar e a outra vai te fortalecer. A atitude uma é perseverar e a outra é desistir. Qual dessas você está escolhendo para a sua vida? Perseverar. É a primeira, perseverar. Então, o autor vai destacar aqui a necessidade de não cedermos ao desânimo. Então, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segundo lugar, o autor vai destacar a necessidade de correr em frente, mantendo uma relação certa com Deus e com o nosso próximo. Ou seja, na vida cristã, nós corremos bem quando estamos bem com Deus e com o nosso próximo. Temos que correr a corrida cristã, mas nós não corremos sozinhos, nós corremos uma maratona. É uma maratona de cristãos correndo. Então temos que ter uma vida boa com Deus, mas que temos também uma vida boa com o nosso próximo. Aqui diz o seguinte, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que está doendo nesse momento? Na sua vida, na sua relação com o seu próximo. Talvez você está sem falar com alguém. Talvez você esteja, inclusive, com problemas com o seu cônjuge. Ou seja, o seu marido ou sua esposa. Talvez o problema é com seu pai, seu avô, o vizinho do lado. E você até pensa que está bem com Deus, mas está com problema com o vizinho. Está odiando o vizinho, está com ira do vizinho. Precisa acertar as contas também com o vizinho. Porque para corrermos bem, naquilo que depender de nós, nós não podemos fazer milagres. Às vezes o vizinho é que está com problemas. Mas seu coração está em paz, você já fez tudo o que podia fazer para viver em paz. Isso não depende de você. Naquilo que depende de você, diz o texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perseguir, seguir a paz, buscar a paz. Então, aqui, nós, irmãos e irmãs, existem duas questões específicas em que devemos nos concentrar. Duas. E é exatamente as duas principais que os 10 mandamentos estabelecem claramente. A relação vertical
Como é que está a sua relação vertical? Relação de Deus com você, de você com Deus. Como é que você está? A relação horizontal. Como é que você está? Na sua relação com o seu próximo. Como é que você está? Nós devemos aproveitar, irmãos, esse tempo para aprender a viver em paz com as pessoas. Versículo 14 mostra isso. Gostaria de convidar que você também conferisse uma passagem de Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, veja, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A pergunta é, se você não está em paz com as pessoas, você já fez tudo que devia fazer para viver em paz com elas? Se depender de vós, no que depender de vós, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, temos que nos esforçar. Às vezes, nós aconselhamos pessoas que estão com problemas em seus casamentos. E muitas pessoas até decidem desistir do casamento. E uma das orientações que os conselheiros dão aos casados é que você deve fazer tudo que é possível antes de se divorciar. Faça tudo que você puder antes de tomar a decisão de divorciar. Porque aí você saberá que no que dependeu de você, tudo foi feito e não foi resolvido, mas tudo foi feito. Você tem consciência de que não dependeu de você. A verdade é que às vezes somos orgulhosos demais e não queremos fazer nada. Nós não queremos fazer coisa nenhuma. E aí nós achamos que não tem mais jeito. E aí quando chega na audiência de conciliação, o juiz conciliador vai envolvendo você vai conversando com a sua mulher, de repente você desiste do processo, porque faltou apenas uma conversa boa, uma negociação ali. E muitos desistem do divórcio, simplesmente porque resolveram conversar e perdoar um ao outro. Eu não estou dizendo para você que está aqui conosco, de repente você seja essa pessoa que passou por dificuldades em seu casamento passado, e você, pastor, o senhor não sabe de nada, eu fiz tudo que eu podia fazer. Se você fez tudo que você devia fazer, esteja em paz com Deus, em paz com o próximo. Mas o que queremos lembrar que a relação com Deus, com o nosso próximo, isso não envolve apenas casamento, não. Aqui envolve tudo que você possa imaginar. O autor está dizendo exatamente que devemos nos concentrar nessa relação, porque essa relação vertical e essa relação horizontal, essas relações fazem parte do processo de santificação. Santificação. Então, devemos nos concentrar no relacionamento com Deus e com as pessoas, e temos que nos concentrar na nossa santificação. Versículo B, 14b do capítulo 12 de Hebreus. 12, 14, parte B. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. O que você pensa? Os teus pensamentos fazem parte do processo santificador. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento.
Então, pensamentos santificados, eles nos ajudam a tomar decisões corretas e glorificar o nome do Senhor. As nossas motivações, as nossas atitudes, os nossos hábitos, as nossas prioridades, os nossos amores, os nossos ódios, confiança, opiniões e muitas coisas, outras coisas, elas podem entristecer o nosso Senhor. Por isso temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas motivações, com os nossos hábitos, com os nossos amores, com as nossas opiniões, porque elas podem glorificar a Deus, como elas podem entristecer o Espírito de Deus. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs, quando temos problemas e experiências dolorosas, nós precisamos lançar nas mãos do nosso Senhor. E é sabendo que todas essas experiências dolorosas, elas servirão como disciplina para nos fazer perseverar, que elas não nos deixem, não nos atrapalhem de perseverar. A pergunta que eu faço nesta noite é: como é que está seu progresso espiritual? O Peregrino é um livro maravilhoso, as crianças leem, estudam, muitos no Brasil e no mundo têm conhecido mais sobre o livro Peregrino, mas tem outros livros que tratam sobre o progresso do peregrino. O peregrino não fica por aí, tem o peregrino, tem a peregrina, que é a esposa do peregrino, a Cristina, é a esposa do peregrino. Bunyan escreve também esse outro livro, fala-se sobre o progresso do peregrino, porque a vida cristã, irmãos, ela é um progresso, deve ser um progresso, mas às vezes nós não temos progredido. Somos os velhos, rabugentos pecadores de sempre. Quanto mais velho, mais pecador. Quando na verdade, quanto mais velhos, devíamos ser mais santificados, mais firmes, modelos para o rebanho. Sem a santidade, meus queridos irmãos, diz o autor aos Hebreus, jamais alcançaremos a linha de chegada, jamais desfrutaremos do prêmio, jamais veremos o Senhor, jamais. Em terceiro e último lugar, nós temos aqui que em todo o tempo esteja vigilante, o atleta deve estar vigilante por causa dos perigos do percurso. Nós sabemos que podemos até correr bem, correr velozmente, mas existem obstáculos, existem pedras, existem buracos, existem caminhos difíceis no percurso. E aí o autor vai dizer, o versículo de número 15 em diante, e ele vai nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa corrida, e não estamos correndo por nós mesmos. Devemos prestar atenção no grupo. Versículo 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. As crianças podem desenhar inclusive uma árvore aí no seu papel, que dá frutos, e talvez uma delas esteja podre e pode prejudicar as outras. A ideia é exatamente aqui de ervas daninhas. Tá? Aqui o autor está falando sobre arbustos espinhentos de diversas espécies, que se nós formos feridos por esses arbustos, eles podem causar infecção na nossa pele e prejudicar nossa corrida cristã. Quem está aí com algum unheiro, né? A unha encravada, a unha, um simples detalhe na unha, deixa você praticamente sem andar. Um simples espinho pode atrapalhar você de calçar um sapato.
você precisa lembrar que pequenos espinhos podem prejudicar você na caminhada cristã. O autor vai dizer assim, que devemos atentar diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que o autor está mostrando é que no percurso, na corrida cristã, existem perigos e devemos ser vigilantes. E um dos perigos é exatamente a amargura. Irmãos, a amargura é algo perigoso na vida de um crente. O que é amargura? É a falta de perdão demorado. Você está magoado ou irado com alguém, ou triste com alguém, e você deixa que essa tristeza amadureça. E ela vai amadurecendo, vai envelhecendo, e ali é como uma ferida purulenta que não sara. A amargura, a amargura é como uma ferida que até cria uma casca por cima, mas por baixo há pus, há sangue, não curou, não cicatrizou. Qualquer ferimento arranca a casca, sangra outra vez. Então, muitas pessoas estão vivendo no passado, sofrendo porque alguém lhe fez mal, alguém falou mal de você, alguém prejudicou você, e você não perdoou essa pessoa. E por não ter perdoado essa pessoa, você está sofrendo até hoje. Anos se passaram e você continua sofrendo. Quando alguém toca na ferida, ela sangra. Você pensava que estava curado, mas era apenas uma casca. Bateu na casca, sangrou outra vez. Perdoe pelo amor de Deus. Perdoe por amor de você mesmo, para o seu próprio bem. Perdoe para libertar o outro da prisão que ele também está experimentando, pelo peso que ele está carregando de ter alguém que não lhe perdoou. Então, a amargura, ela prejudica, ela infecciona a alma e contamina outros. Já percebeu que quando alguém está magoado, cheio de amargura com a pessoa, ela consegue transmitir essa tristeza para você, ele contamina. Você às vezes nem conhece o outro, mas só da pessoa falar mal dela, só da pessoa derramar o coração para você, você já fica com raiva daquela pessoa, sem conhecê-la. E aqui, irmãos, o autor aos Hebreus vai dizer a importância de estarmos atentos para a raiz de amargura. É apenas uma raiz. Os nossos agricultores sabem aqui. Planta-se uma raiz. De repente, uma grande árvore, uma planta enorme, surge daquela raiz. A amargura, apenas uma raiz, brotando, ela contamina o corpo inteiro da igreja. Uma outra coisa que precisamos perceber, ficar atentos, vigilantes, para esses perigos do percurso, é sobre a impureza sexual. A imoralidade sexual. E também sobre o amor ao mundo. Ao invés de amar a Deus, amamos o mundo. Olha o que diz o versículo de número 16. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele chama Esaú de profano, de impuro. E o autor quer mostrar para nós que na corrida cristã, a impureza, ela é um
perigo. Muitas pessoas estão caídas por questões de impureza moral. E aqui não tem a ver apenas com a questão sexual, tem a ver com os negócios, com as escolhas, com as decisões que tomamos. Esaú tomou uma decisão errada. Vocês se lembram de Esaú? O que ele fez? Ele vendeu seu direito de primogenitura, que era um tipo de bênção espiritual que o pai dava ao primeiro filho, ao filho primogênito. Esaú, irmãos, ele valorizou as coisas materiais ao invés das coisas espirituais. Esaú deliberadamente escolheu coisas mundanas. E essas escolhas de Esaú, ou essa escolha de Esaú, trouxe consequências para a sua família. Trouxe consequências para a sua família. Isso está registrado em Gênesis 25, de 29 a 34. Tá? Esaú, ele desprezou seu direito de primogenitura, trocando por um prato de comida. É assim que a gente está fazendo nesse mundo. Os prazeres desse mundo têm suplantado os prazeres de Deus. Os prazeres imediatos estão sendo valorizados mais do que os prazeres eternos. Especialmente os jovens que aqui estão, os adolescentes que aqui estão, precisam ficar atentos, porque nós somos tentados a olhar sempre para aquilo que é imediato, aquilo que nos dá prazer agora, ao invés de esperar em Deus. Nós queremos simplesmente nos satisfazer dos nossos prazeres momentâneos. Isso é chamado de hedonismo. A busca pelo prazer. Hedonista. O mundo é hedonista. E nós precisamos abandonar este estilo de vida pecaminoso. Esaú, ele escolheu desprezar as coisas de Deus. E ele descobriu no final, irmãos, que ele estava perdido e não tinha mais jeito. Lembra quando ele volta para o pai? Pai, sou eu, Esaú, me abençoa, papai, me abençoa, pai. Pai, me abençoa. E Isaac disse, já abençoei o outro, está abençoado. Não tem mais bênção para você. Me abençoa, papai. E Esaú chora, irmãos. Crianças, Esaú chora, lamenta, pede a Deus, ao pai, me abençoa, papai. E ele disse, você vai ser próspero. Vai ter um restinho aqui de bênção para você. Mas a bênção da primogenitura você não tem. Essa já foi dada. Imagina chegar naquele dia em que Deus vai fechar as portas. E alguns vão bater na porta e vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai responder, nunca vos conheci, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando. É as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o perigo da apostasia, irmãos. Amar as coisas do mundo, ao invés de amar as coisas de Deus. Paulo teve amigos assim, que abandonaram a igreja para amar o mundo. Amar o mundo. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, arrependimento é dom de Deus. Deus dá a quem Ele quer. As pessoas até têm emoção, mas é mais remorso do que arrependimento. Porque arrependimento é dom de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Então você não se planeje se arrepender no futuro. Deus quer que você seja quebrantado agora. Se você deixar passar as emoções boas que Deus coloca em seu coração, você será endurecido e perecerá eternamente. Eu quero concluir esta palavra nesta noite, lembrando a você sobre o atleta
nós estamos falando sobre um atleta que está correndo, mas esse atleta está cansado, está desanimado, está tentando desistir. E a palavra é para esse atleta: não desista, não ceda ao desânimo. A outra palavra ao atleta é que ele agora precisa voltar à corrida. Corra em frente, mas mantenha uma relação boa com Deus e uma relação boa com o próximo. Esse atleta precisa, em todo o tempo, ficar atento, vigilante para os perigos do percurso. Seja problemas de impureza sexual ou impureza moral, que não é apenas as questões sexuais, mas todo aquilo que envolve a nossa moralidade. Seja as questões de apostasia, de valorizar as coisas do mundo ao invés das coisas de Deus. O Senhor Jesus Cristo já havia exortado em Mateus 6, 24, que não podemos amar a Deus e as riquezas. Temos que amar a Deus ou amar as riquezas. Não podemos amar os dois ao mesmo tempo. Então, irmãos, não permita que o sofrimento, a contrariedade, a incerteza e tudo ruim que acontece em sua vida o afaste de Deus. Essas coisas que estão acontecendo com você têm te afastado de Deus? Parece que não, que você está aqui na igreja, você já está no caminho de volta. Então, só estar aqui já está no lugar certo para voltar a correr. Mas não é na igreja, é no Senhor, é em Jesus Cristo. A igreja é esse hospital de gente doente. E o médico está curando. E é com o tempo. A doença, ela é grave, gravíssima. Precisamos de tempo para que o Senhor traga plena cura para as nossas almas. Não vire as costas para Deus e para o Evangelho em razão de uma pessoa, de duas pessoas, ou no trabalho, ou na sua família, ou por causa de uma doença, ou qualquer outra pessoa. Eu estava lendo uma frase boba agora, hoje, que diz que se você sair da igreja por causa de uma pessoa, você não veio por causa de Jesus. Você precisa estar na igreja por causa de Jesus, que ninguém te tire do caminho. Se você saiu da igreja porque uma pessoa pisou no teu pé, você veio para a igreja pelas pessoas e não por Jesus. Essa é a verdade. Precisamos estar atentos para isso. Não troque seus privilégios por um prato de comida. Um dia pode ser que você queira se arrepender e poderá ser tarde demais. Que o Senhor nos ajude. Nosso Senhor, obrigado por tua palavra. Que a misericórdia e graça do Senhor nos assista em nossa fraqueza, nessa caminhada cristã, nessa corrida cristã. Nós somos tentados ao desânimo mesmo. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aquele que sofreu toda a oposição dos pecadores, exatamente para que nós não desanimássemos. Que o Senhor nos ajude, Pai, fortaleça nossa fé, nossos pés, nossas mãos, que possamos correr em frente, sabendo que no final há uma coroa da justiça preparada para aqueles vencedores. Dá-nos perseverança, em nome de Jesus. Amém.